Olá, queridos, a paz de Cristo Jesus, que Deus abençoe sua vida ricamente, um feliz ano novo para você, que este ano de 2021 seja muito abençoado para você, toda a sua família, com Cristo à nossa frente, né? Como diz aquele antigo louvor, com Cristo no barco tudo vai muito bem. Essa é a nossa certeza para esse ano de 2021. Hoje nós vamos falar do capítulo 19 de Apocalipse, estamos terminando o livro do Apocalipse. Mas antes da gente começar a entrar aqui no texto, eu quero orar junto com você, a gente preparar aqui o nosso coração para que sejamos ministrados, acima de tudo, pelo Senhor. Amém? Então eu convido você, feche os seus olhos, vamos orar, vamos falar com o Senhor nessa hora. Pai querido, Deus de graça, de amor, louvamos o Teu nome nessa manhã, por mais uma oportunidade que temos de estudar a Tua palavra, Senhor. E este tempo tem sido um tempo enriquecedor para os nossos corações. Então abençoa cada um que está assistindo, participando, tem estudado, tem buscado aprender um pouco mais sobre o livro do Apocalipse, Senhor. Que tenhamos em tudo da parte do Teu Espírito, discernimento, sabedoria e revelação. Graças te damos por esse tempo e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, queridos, Apocalipse 19... é um dos capítulos que eu mais gosto, né? Porque ele vai falar sobre a volta de Jesus. Mas vamos começar então a leitura a partir aqui do versículo 1, tá? Diz assim: depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de numerosa multidão que dizia: Aleluia. Aleluia, queridos, numa tradução bem literal, significa assim, louvemos a Deus, né? Deus seja louvado, é sempre algo nesse sentido, tá? Então falava, aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Julgou a grande prostituta, que foi o que nós falamos na aula anterior, né, no capítulo 18, julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então, só para a gente contextualizar, tá? Esse momento do capítulo 19 é justamente após, né, o capítulo 18, que é a queda da Babilônia, onde nós vemos todos os julgamentos ali. E nós falamos muito disso na nossa última classe, tá? E agora, qual é a entonação? Você vê que ao mesmo tempo que lá no céu, na terra, perdão, todo esse juízo veio, né, destruindo todo esse sistema com o juízo que Deus estabeleceu. Você olha aqui no céu, existe toda uma adoração, né, como uma grande adoração, porque ele fala aqui uma grande multidão de numerosa voz, né, estava ali declarando, né, falando, né, Deus seja louvado pela sua salvação, né, a glória, a honra, o poder pertence a ele, pois ele julgou, né? Esse julgou significa tanto ao mesmo tempo que daquilo que ele já enviou e permitiu que acontecesse, mas também a definição do estado, né? Julgado significa, né, Deus já estabeleceu o destino daquilo ali, e o destino é a destruição, tá? Ainda que vocês vão ver que no corpo do texto aqui ainda existe uma batalha para acontecer, que é a batalha do Armagedon, tá? Mas você vê, é como aquele anúncio, né? Aquele anúncio da vitória, da consagração, né? Da vitória eminente, tá? Os céus já estão regozijando, já há uma multidão regozijando e cantando. Por quê? Porque agora é o momento que se aproxima, onde o Senhor vai voltar à terra, ou seja, né, é apenas o cumprimento daquilo que Deus já estabeleceu, tá? Aí ele fala assim, e outra vez clamaram, aleluia, né? Deus seja louvado, e a fumaça dela sobre para todo sempre, ou seja, a ideia aqui é de uma grande adoração, né, contínua, que vai acontecendo. Essa ideia da fumaça, né, fumaça, do incenso, sempre tem a ver com adoração, isso sempre tem a ver com oração, intercessão, né? É aquilo que o povo de Deus, diante do Senhor, está adorando. Então essa é uma simbologia que ele está trazendo aqui, tá?
diz assim, os 24 anciãos, lembra no capítulo 4, né, os 24 anciãos que eles aparecem pontualmente em alguns momentos, né? E os 4 seres viventes, também apresentados lá no capítulo 4 para a gente, no começo dessa classe, prostraram-se e adoraram a Deus que está sentado no trono, dizendo, amém, aleluia, né? Certamente, né? Uma confirmação, certamente, amém é o certamente, o assim seja, né? Aleluia, ou seja, certamente, Deus seja louvado. Então saiu do trono uma voz que dizia, louvai o nosso Deus, vós todos os servos e vós que os temeis, assim pequenos como grandes. Também ouvi uma voz como a de uma grande multidão, como a voz de muitas águas e como a voz de fortes trovões que dizia aleluia, né? Pois já reina o Senhor nosso Deus, né? O Todo-Poderoso. Regozijemo-nos e exultemos e demo-lhes a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro e já a sua noiva se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Aí o verso 9 diz assim, e disse-me, escreve, então o anjo fala para João escrever, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então me lancei aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, olha, não faça isso. Sou conservo teu e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então vamos entender. Você vê aqui no capítulo 19 um primeiro momento de adoração, né? Depois você vê um segundo momento, né? Onde na sequência é relatado aqui os 24 anciãos com os 4 seres viventes, numa cena muito parecida com aquela que a gente viu lá em Apocalipse 4, quando ali os anciãos se prostram, eles tiram as coroas e eles apontam as coroas para aquele que está sentado no trono, e aí também os 4 seres viventes também vão adorar. Então é uma cena parecida, né? É uma cena que mostra que essa adoração ela é contínua, né? Os atos de Deus são continuamente adorados, Deus é continuamente adorado, e você vê que essa expressão aqui de multidão, voz de muitas águas, voz de fortes trovões, significa o quê? É toda como se fosse um grande coral celestial, né? Isso ecoa todo aquele mundo espiritual está ali adorando a Deus, os anjos estão adorando a Deus, né? Os santos estão adorando a Deus. Então é bem interessante como existe, João está tendo toda uma visão, e é interessante como essa visão ela é tão gloriosa, né? Que no final aqui do versículo 10, o que acontece aqui? João, ele se lança aos pés para adorar. Quando o anjo fala com ele, escreve, ele é tão tomado, né, pela glória daquilo, que quando o anjo fala com ele, né, provavelmente, com certeza, um anjo glorioso, e fala com autoridade ali, né, escreve, mas a autoridade que o Senhor tá colocando para que ele faça aquilo, né, ele pensa em adorá-lo, e o anjo automaticamente, né, o anjo fala, não faça isso não, você vai adorar, adora a Deus, eu sou conservo teu e dos teus irmãos, né, daqueles que têm o testemunho de Jesus, ou seja, então não me adore. Então é muito interessante aquilo que a gente já falou em alguns momentos, durante todas as classes que nós tivemos, desde a primeira classe em diante, em alguns momentos nós falamos isso, né? Dos anjos confirmados na sua posição, na sua santidade diante do Senhor. Então esses anjos, por mais gloriosos que eles possam ser, por mais poder que eles possam ter, né? Por mais autoridade que eles possam ter, eles não aceitam a adoração, né? Eles sabem que toda adoração seja dada somente ao Senhor, ao único e verdadeiro Deus. Amém, queridos? Então, o que a gente vê aqui? Ele faz
a partir do versículo 5, né, ele ouve, né, uma voz que vai dizer assim, olha, louvai a Deus, vós, todos os servos, né, todos os que temeis, assim pequenos como grandes. E aí ele vai falar dessa multidão, né, que está adorando ali, e fala, pois já reina o Senhor, o Todo-Poderoso, regozijemos e exultemos e demos-lhes a glória. Então observe que a batalha do Armagedon, ela vai acontecer, né? Mas naquele momento em que antecede a volta de Jesus, né, que provavelmente todo o corpo celestial, toda aquela multidão celestial já entende o que está acontecendo, né? A adoração não é uma adoração condicional, né? Ela já é muito certeira, né? Ele já reina, ele já é o Senhor, né? E aí nós temos uma informação muito interessante na segunda parte do versículo 7, porque na segunda parte do versículo 7 ele fala, são chegadas as bodas do Cordeiro, né? E a sua noiva já se aprontou. Então aqui alguns elementos interessantes, porque assim, fica muito claro a informação das bodas do Cordeiro, ela fica muito clara nesse momento. E aonde que nós estamos cronologicamente? Nós estamos assim já nos 46 do segundo tempo da tribulação, tá? Nós estamos aí no finalzinho do finalzinho desses 7 anos de tribulação e mais, de forma mais específica, no finalzinho da grande tribulação. Então nós já tivemos as trombetas, nós já tivemos as taças da ira de Deus, todas essas coisas já aconteceram. Então assim, nós estamos naquele momento que antecede a volta de Jesus à terra. E aí vem essa informação das bodas do Cordeiro. Tá? Então, como eu disse desde o começo dessa classe, a nossa proposta nunca foi estudar aqui o Apocalipse a partir de visões, de linhas, de interpretações dispensacionais. Aí sempre foi através de estudarmos a Bíblia, através do próprio livro de Apocalipse e pegando, quando necessário, outras passagens, né, nos escritos de Paulo, de Isaías, para a gente poder, Daniel, para a gente poder montar esse quadro escatológico, tá? Então a minha preocupação nunca foi me apegar a uma interpretação, porque, por exemplo, né, no pré-tribulacionismo, como o arrebatamento invisível da igreja, né, ele se dá antes dos 7 anos da tribulação, a colocação é que as bodas do Cordeiro elas vão acontecer durante esses 7 anos. Tá? No MID, a gente já sabe que no MID ou no meso-tribulacionismo, a igreja ela vai estar na terra nessa primeira parte, né, dos primeiros 3 anos e meio, mas ela é então arrebatada e ela não passa pela segunda parte. E o pós-tribulacionismo vai trabalhar o quê? Que a igreja ela vai passar por todo esse período e vai chegar de fato ao final. É claro que eu já expliquei isso em outras classes, né? Que na questão do pós-tribulacionismo, a gente vai, se a igreja de fato ela vai passar por toda a tribulação, vou até tirar um pouco da palavra igreja, né? Mas falar aqui do corpo de Cristo, tá? Todos os que creem no Senhor, aqueles que creem, aqueles que têm o testemunho de Jesus, o fato basicamente todo esse corpo de Jesus, não especificamente ali Israel, que a gente viu a questão de Israel estar sofrendo todo tipo de ataque e perseguição agora do anticristo, né, que quebrou a aliança no meio dos 7 anos, e agora você vê a fuga de Israel para o deserto. Então, nesse momento agora, você tem o quê? Toda essa perseguição, ela já basicamente se consolidou na face da terra. A grande maioria daqueles que têm o testemunho em Jesus, eles já estão, de fato, já morreram, porque a gente já acompanhou isso lá desde o capítulo 6, o capítulo 7 em diante. A gente viu que daqueles que iam chegando da grande tribulação, daqueles que tinham a sua cabeça cortada, daqueles que morreram, e o texto é muito claro, aqueles que foram martirizados durante a tribulação. Por quê? Porque eles não aceitaram a marca da besta, o número da besta ou o número do nome da besta, tá?
Então, esses subiram martirizados. Então, basicamente, né, nessa visão pós-tribulacionista, você tem o quê? A chegada ao final da tribulação significa que, basicamente, toda a maioria, a grande maioria dos que creem em Jesus já terão passado por martírio, e talvez haja um pequeno grupo ainda, que é quando ele fala aqui então, né, que é a chegada às bodas do Cordeiro. A ideia das bodas significa o quê? Que ela é essa união, aquela união mística de Cristo com a sua noiva, né? A ideia da bodas é isso, é a união, é o casamento, tá? Da noiva com o noivo, no caso Cristo, né? E o corpo de Cristo, tá? Então, se de fato a gente vai fazer a interpretação aqui, né, quando ele fala aqui, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, se a gente for entender dentro da estrutura do texto, sem recorrer às interpretações dispensacionais, o que nós vamos perceber aqui? Que nós temos as bodas do Cordeiro, elas acontecendo nesse período final, muito próximo da volta de Cristo. Então isso significa o quê? Que aquilo que Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 4, eu até quero abrir aqui, deixa eu aproveitar aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, ele fala aqui a partir do versículo 15, né? Na verdade, a instrução de Paulo é ele falar sobre aqueles que dormem, né? Aqueles que morreram, tá? E ele fala, olha, assim como Jesus morreu e ressuscitou, assim aqueles que dormem, né? Que morrem no Senhor, também ele os tornará a trazer com ele. Isso está no versículo 14 de 1 Tessalonicenses 4. Então ele fala, olha, ele vai trazer com ele. Vai trazer quando? Quando ele voltar à terra. Então exatamente é esse momento. Então significa que a bodas do Cordeiro é o momento que há essa união, tá? Tantos que já morreram, quanto talvez os pouquíssimos que ainda estão na face da terra e então serão arrebatados. Por quê? Porque é o que Paulo vai falar na sequência aqui do versículo 14, né? Ele fala assim, versículo 15 de 1 Tessalonicenses 4, ele fala, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, ou seja, aqueles que estiverem naquele momento da vinda do Senhor, ele fala, não precederemos os que dormem. Aí ele fala, né, que o mesmo Senhor, que desce, verso 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, né? Eles vão ressuscitar para se encontrar com o Senhor. E aí ele fala, depois nós, os que ficarmos vivos, e é claro que Paulo não está falando aqui que ele ficaria vivo até esse dia, tá? E nem que haveria um grupo de pessoas que permaneceria viva 1000 anos, 2000 anos, até chegar o dia da volta. Mas aqueles que estiverem vivos naquele momento, ele fala, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os que ressuscitaram primeiro. Nas nuvens, né? A encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então o que ele dá a entender, tá? E a gente vai ligar então 1 Tessalonicenses 4, tá? Justamente com o texto aqui, e você percebe o quê? Você percebe que a bodas do Cordeiro é exatamente esse momento, tá? Ela existe, ela é o momento dessa união. Então, para que essa união aconteça, significa o quê? Que todos os que já morreram, então, incluindo aqueles que vão morrer, né, durante a perseguição e o martírio da grande tribulação, ou da tribulação, né, então, e de forma mais específica, no período da grande tribulação, que são os últimos 3 anos e meio, mas você vai ter aqueles que estariam vivos, né, que podem ser pouquíssimos. Ele fala, mas os que estiverem vivos serão arrebatados, né, juntamente com esses que ressuscitaram, e vão encontrar o Senhor nos ares. Ele fala, e assim estaremos sempre com o Senhor. Este estar sempre com o Senhor é a referência indireta a bodas do Cordeiro. Tanto que ele fala no versículo 18 de 1 Tessalonicenses 4, ele fala, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Tá? E aí nós vemos o quê? Aqui voltando para Apocalipse 19, bem-aventurado aqueles que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro. Tá? Então aqui nesse momento, o que ele está trazendo? Essa ideia, vai acontecer
vai estar acontecendo a bodas do Cordeiro. Por quê? Porque aqueles que estiverem nesse finalzinho dos 3 anos e meio, tá? Que pode ser 2, 3, 100, 1000 pessoas, sei lá quantas, mas são os que creem no testemunho de Cristo. Esses que, por alguma circunstância, por algum motivo, e nós vamos ver aqui que existe o julgamento depois das nações bodes e ovelhas, então esses que vão estar aqui na terra naquele momento vão ser arrebatados. Tá? Vai haver a experiência da ressurreição dos mortos ali, do Senhor, tá? E então os que estiverem vivos também serão levados aos ares. Por quê? Porque ele fala o quê? Né? Ele fala para estar com o Senhor. Só que aqui na sequência nós vamos ver que depois o Senhor vai estar aonde? O Senhor vai estar vindo à terra. E se o Senhor vai estar vindo à terra, significa o quê? Que se vamos estar com o Senhor, estaremos com o Senhor também e viremos, né, com ele para a terra, ok? E ele fala assim, aí ele diz aqui, essas são as verdadeiras palavras de Deus, tá? O versículo 10 eu já expliquei, ele fica tão tomado por essa situação que ele pensa em adorar o anjo, né, vai brecá-lo nessa situação, tá? E aí, gente, o versículo 11 é o momento mais esperado, é o momento mais aguardado, né? Eu posso dizer que esse momento é o momento que a igreja nos dias de hoje deveria viver olhando, né, e esperando este momento, que é o momento que ele fala, vi o céu aberto, verso 11, tá? Vi o céu aberto, e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça haviam muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Vamos parar aqui. Esse é o momento, gente, em que João está vendo o quê? João está vendo o momento em que o céu se abre. E o momento em que ele identifica Jesus no céu. Tá? Nós sabemos que como os próprios anjos disseram, se você for lá para Atos, capítulo 1, você vai ver que os discípulos estão com Jesus, e Jesus então começa a ser levado para os céus, né? Começa a subir e ascender, e ali 2 anjos aparecem para aqueles homens e mulheres que ali estão, e vai dizer o seguinte, meus queridos, por que vocês estão aí, né, olhando para isso, talvez aí tristes, né? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar. E ele vai voltar da mesma forma. Então, ou seja, assim como ele foi ascendendo aos céus, né, até que ele sumiu, agora ele aparece nos céus. E agora ele vai o quê? Novamente, perdão, queridos, novamente descer a terra. É isso que está trazendo aqui. Ele vai descer a terra. E aí tem, né, essa descrição dele, né, que é o fiel e verdadeiro, né, que é uma descrição do próprio Cristo, que ele julga e peleja com justiça. Olhos de chama, nós já falamos sobre isso. Esses olhos de chama é os olhos que não permitem, queimam todo o engano, é os olhos que trazem também o julgamento, é os olhos que carregam, né, o olhar do Senhor que tudo vê e que nada pode ficar escondido dele, tá? Aqui fala de cabeças que havia muitos diademas, já falei sobre isso em outras situações, né? Diademas são coroas, tá? E diferentemente daquelas que aparecem, por exemplo, com os 24 anciãos, que diz que eles estão com coroas, e a palavra original no grego é Stéfanos, tá? Stéfanos, eu já disse isso, mas talvez você está assistindo a nossa aula hoje pela primeira vez aqui. Stéfanos é a coroa do vencedor, tá? É a coroa daquele que vence algo, é uma coroa do mérito, né? De quem ali venceu a sua corrida. Ela era dada aos vencedores das lutas, das corridas, então eles recebiam uma Stéfanos, tá? Uma coroa daquele que combateu o bom combate, ou aquele que disputou uma corrida e ele venceu, tá? Observe que no caso de Jesus a palavra que se usa é diadema.
Diademas, na verdade, ela traz a ideia de uma coroa de coroas. O diadema era uma coroa diferenciada, ela era colocada na cabeça do imperador. Era a ideia de dizer que ele era rei dos reis. Ou seja, ele estava acima de qualquer autoridade, acima de qualquer poder. É como se ele fosse um poder supremo, tá? A ideia é exatamente essa, ok? Desse poder supremo. Aí, fala desse nome que ninguém sabia, senão ele mesmo, tá? E de fato não tenho que explicar aqui, porque se ninguém sabe o nome, o fato é esse. As pessoas gostam de ficar conjecturando, mas esse nome é um nome, assim como nós vimos anteriormente lá na questão das igrejas, né? Que, deixa eu só lembrar agora qual é a igreja que tem essa característica, só um instantinho aqui, os irmãos. A igreja de Pérgamo, tá? A igreja de Pérgamo fala da pedra branca, e na pedra tem um novo nome, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então, a ideia é mais ou menos um nome que ninguém conhece, ou seja, o nome que o Senhor deu. E ali é um nome que somente Ele, né, somente Deus, né, como Deus sabe que nome é esse, ok? E aí ele vai dizer o seguinte, nome escrito, o manto salpicado de sangue, está no versículo 13, tá? Esse manto salpicado de sangue, essa ideia do manto, ela sempre tem a ver, aquela coisa do manto de autoridade, né? Sempre você encontra o cetro e o manto. Se você pegar até hoje, em alguns países que ainda tem essa situação da monarquia, você sempre vê o cetro e você vê o manto. E observe que o manto de Jesus, ele é salpicado, né? Ele é salpicado de sangue. E por que ele é salpicado de sangue? Porque está ligado, queridos, a exatamente o que? Dessa posição de reinado, de senhorio, de autoridade, de poder conquistada pelo seu sangue que foi derramado. Tá? Isso é uma profunda referência, né, a que este papel foi o papel que ele conquistou. Então, não se refere à sua divindade, à sua eternidade, à sua condição como Deus, mas como o homem que conquistou uma posição, essa posição do Senhor, do Salvador, daquele que governa toda a criação. É uma posição que Cristo tem, porque o que ele fez? Ele justamente, né, o seu sacrifício, a sua morte e a sua ressurreição, deu a ele essa posição, ok? Então, e depois fala o nome pelo qual se chama, é o Verbo de Deus, que nas versões do grego, nós vamos ter no grego a palavra logos e no hebraico a palavra davar, tá? Que até nós tínhamos aquele espaço na igreja, né, que a gente falava dabar, espaço dabar, mas na verdade um dia eu falei, como é que fala esse negócio, né? E é muito mais para davar, é muito mais o som do B é um som de um V, né? Então var, né? Então é davar. Qual é a ideia dessa palavra, né? Essa palavra é a palavra que diz que é a palavra criativa, a palavra criadora, uma palavra que ela está em movimento. Então não é uma palavra como a gente entende, né? De uma palavra, é algo que está num movimento, que faz com que as coisas sejam trazidas à existência. Como o próprio Paulo fala, que, né? Tudo foi feito por Cristo, nada foi feito sem Ele. Ele é o princípio da criação, ok? Ou seja, tudo começou a partir de Cristo, ok? Aí depois fala o quê? Da sua boca saía uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Todo-Poderoso. No manto, sobre a sua coxa, então a ideia é, no manto, na parte de baixo, tá? Tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então tudo isso é para trazer essa ideia, né, de quem está chegando. A visão é gloriosa, porque a visão mostra quem está chegando.
o rei está chegando, o Senhor está chegando, o governante de toda a terra está chegando, tá? Então todas essas descrições, elas têm o propósito de mostrar que não é qualquer um que está chegando, mas aquele que tem todo o governo. Então fala, da sua boca espada afiada, porque essa informação é importante, porque daqui a pouco nós vamos falar da batalha do Armagedon. E como é que Jesus vai ganhar essa batalha? Com a palavra que sai da sua boca, uma espada afiada, e ela vai ferir as nações com isso, tá? E fala que ele vai pisar o lagar, ou seja, ele vai trazer esse juízo, ele vai aplicar esse juízo. Por isso que é importante, gente, a gente entender a forma de governo, né? A ideologia que Deus vai estabelecer. E na verdade, o que Deus faz, o que Jesus vai estabelecer na Terra não é uma democracia, tá? Na verdade é uma monarquia, né? Teocrática, porque assim, né? O Senhor vai reinar, né? A sua vontade será para toda a terra, né? A palavra de Deus vai se estabelecer para toda a terra, as pessoas obedecerem, né? As pessoas entenderem exatamente essa posição. Então, ele vai reger com vara de ferro. Significa o quê? Não vai mais ser cada um fazendo o que quer fazer, cada um vivendo segundo o que acredita, né? Cada um adorando o que acredita. Na verdade, a partir desse tempo, quando Cristo estabeleceu o seu governo, né, as pessoas vão entender que elas têm que adorar a Deus, elas vão entender, na verdade, elas vão ser levadas a entender que o governo de Cristo é um governo que vai ser feito com muita seriedade, né, e não de qualquer forma, e não de qualquer jeito, ok? Que mais aqui? Para a gente entender. Deixa eu ver se faltou alguma coisa, tá? Não, já falei da visão do manto, beleza. Aí a gente entra no versículo 17. No versículo 17 ele fala: então vi um anjo em pé no sol, o qual clamou com grande voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos para a ceia do grande Deus. Para comerdes carnes de reis, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. Então observe que nesse momento em que Cristo está o quê? Voltando, ele aparece, né? E ele vai descer à terra, o que vai acontecer? Né? João vê esse anjo está o quê? Juntando as aves em volta da terra. Tenta imaginar, gente, né? Tantas aves de rapina que existem. E agora, por que vai ter tudo isso? Porque ele fala, porque vai ter um banquete, né? A gente já viu isso aqui em Apocalipse, capítulo 18, nós vamos ver ali os chifres, né? Os tronos da besta, que são aí reis, né? Que durante um período curto de tempo eles vão se unir à besta, eles vão entregar a ela o seu intento, o seu poder e autoridade, mas lá é dito que o Senhor o quê? Que vão guerrear contra o Cordeiro, mas o Cordeiro vai vencê-los, está no capítulo 18, verso 14. E a mesma coisa está sendo descrita aqui para nós, né? Que falam que eles foram guerrear contra aquele que estava montado no cavalo, então está falando de Jesus, e o seu exército. Importante, gente, o versículo 14, eu estava até esquecendo isso. O versículo 14 fala assim: quando o Senhor vem, o verso 14 fala: seguiam-no os exércitos que estavam no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Aqui é interessante porque quem são estes? Tá? Dentro da estrutura do texto, tá? Algumas pessoas às vezes têm dúvida, são anjos, porque Mateus 25 fala que são anjos. Outros vão falar, não são anjos, são santos de Deus. Então, às vezes rola muita dúvida nessa passagem. Quem são? Primeiro que a gente vê o quê? Que seguiam-nos os exércitos que estão no céu. Tá? Alguns vão achar que são os anjos por causa desse papel dos exércitos. Tá? Mas veja, alguns falam assim, mas teria que ser, por exemplo, e veio ele com a sua noiva. Não faz sentido primeiro vir essa informação. Por quê? Porque agora a noiva é um com ele. Então, e a questão é, para que é o retorno de Cristo? O retorno de Cristo aqui
ele é para trazer, nesse momento agora, a salvação? Não. Ele está vindo guerrear. Ele está vindo agora para vencer, né? para cumprir e de fato derrocar, lançar por terra, né? Aquilo que já foi estabelecido sobre a Babilônia. Tá? Então não faz sentido, ele não vem aqui para brincar. Então não faria sentido fazer a descrição dele, uma descrição de um guerreiro, né, que está no cavalo, com a espada da boca, que sai o manto, salpicado de sangue, ele com toda uma descrição, né, sobre ele, que invoca a condição de um guerreiro, e colocar que aqueles que estão sobre ele seriam como uma noiva. Não faz sentido. Tá? Então, como existe uma descrição de Jesus, e essa descrição é a descrição de um guerreiro, de um rei, de um senhor que está entrando, automaticamente aqueles que estão com ele também carregam uma descrição parecida, né? Que alinha essa visão. Tá? Então, por isso que está aqui, seguiam-no os exércitos que estavam no céu. E aí esse cavalo branco, né, esse vestido de linho fino, branco e puro, traz a ideia o quê? De gente que foi santificada, de gente que foi purificada. E como houve a bodas do Cordeiro, daqueles que já carregam consigo agora nas suas vestes o galardão do Senhor. Por isso que fala, né, por isso que vai dizer aqui deixa eu só achar aqui. Por isso que vai dizer para estes aqui, no versículo 8, né, quando fala vestidos de linho fino, resplandecente e puro, né, o linho fino são os atos de justiça dos santos. Por quê? Porque se houve a bodas do Cordeiro, já houve ali, na verdade, nas bodas do Cordeiro, o tribunal de Cristo, né? Então você não pode confundir isso com outros tribunais que a gente encontra, porque é o momento, já falei sobre isso em classes anteriores, que é onde a gente encontra o quê? O recebimento do galardão, tá? Do galardão de cada um pelas suas obras em Cristo Jesus. Tá? Então eles já estão vestidos, já estão ornamentados para esse momento aqui, vindo com o Senhor. Então aí você entende porque ele vai dizer o que aqui? Ele vai falar desse exército, seguiam-no os exércitos. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui, a primeira leitura aqui em Apocalipse é trazer a ideia da noiva, tá? Da noiva que agora é, né, a esposa do Cordeiro, o corpo de Cristo, tá? Mas que aqui ela vem junto com ele, ela vem paramentada, porque a função aqui é uma função de embate. Quando Jesus chegar aqui, se você olhar, nós vamos ler aqui o texto na sequência, você vai ver o quê? Que a besta vai reunir todos os exércitos que estão sob o comando dela para vir contra Jesus, né? Contra o cavaleiro do cavalo branco, ok? Então é importante a gente entender isso daqui, tá? Então, por que eu falo isso? Porque às vezes as pessoas vão fazer uma leitura, pastor, mas lá em Mateus 25, verso 31, fala que quando o Senhor e o contexto cronológico daquela passagem é justamente também no momento parecido com esse, mas lá diz que ele vem com seus santos anjos, né? Então não são os santos, são os anjos. Na verdade, queridos, eu penso o seguinte, eu acho que não há discordância, tá? Não faria sentido Jesus chegar na terra e o corpo não estar com ele, tá? Não faria sentido, porque ele disse que quando nós estivéssemos com ele, né, quando chegasse esse tempo da união, que é descrita aqui no versículo 7 e 8, nós nunca mais deixaríamos de estar com ele. Então, haveria uma falha bíblica se a descrição é apenas dos anjos. Então, na verdade, eu gosto de trabalhar as duas visões, tanto que está em Mateus 25, 13, como aqui no capítulo 19. Aqui o foco está nesse exército, mas está no foco que na multidão que o acompanha para esse embate aqui. Quando você lê Mateus 25, 31, verso 31, quando você lê Mateus 25, verso 31, você vai ver o que lá?
que ali os anjos estão presentes, mas o contexto é outro. O contexto ali não é lutar, não é julgar ali, não é lutar contra, não é a batalha do Armagedon. Na verdade, a luta ali justamente um juízo que ele vai trazer. É um julgamento que ele vai trazer sobre as nações naquele final. Então, após vencer, né, a besta, o falso profeta, né, e vencer aqueles que estão, aquela multidão que se encontra ali, toda que veio lutar no Vale do Armagedon, que veio contra o Senhor Jesus, lembrando que por conta dessa multidão ser tão grande, que o anjo aparece, né, convocando as aves para um banquete, porque vai ser muita carne ali e muito sangue derramado nesse momento, nesse embate, que vai ser um embate onde o Senhor, por isso que a descrição vem com ele abrindo a sua boca e uma espada saindo da sua boca, porque o que Jesus vai fazer? Ele vai proclamar, e quando ele proclamar, ele abrir a sua boca e falar, né, e não é dito o que ele vai falar, mas como da boca do Senhor o que sai é a palavra da verdade, né? E aquilo que sai da palavra do Senhor se manifesta e torna real. Então eu só posso imaginar que quando Jesus for abrindo a sua boca, aqueles reis e homens e exércitos que estarão ali, eles vão sendo derrotados, né? Um a um eles vão sendo derrotados ali. Um negócio tremendo. E eu acredito particularmente que vai ser algo extremamente sobrenatural, ok? Então, só para a gente fechar aqui e entender isso, nesse momento que Jesus vem, tá? Essa multidão que aparece com ele aqui, eu entendo que seja a multidão que está com todos os santos da boda do Cordeiro que descem com ele. E os anjos, pastor? Os anjos também. Mas o enfoque aqui no capítulo 19 são os santos. Por isso que existe o enfoque aqui nas vestes, né? Nas obras, como o galardão deles, eles já estão vestidos com as vestes que manifestam o galardão, tá? Mas já em Mateus 25 vai mostrar que existe o quê? Um juízo sobre as nações, que ele chama de nações bodes e nações ovelhas. As nações bodes ele fala para separar a esquerda e as nações ovelhas a direita. E ele vai explicar lá, se você tiver, depois quiser ler Mateus 25, a partir do verso 31, ele vai explicar aqui o que são nações bodes e nações ovelhas. É uma referência ao tempo do fim, e ele vai dizer que essa referência está ligada à forma como esses povos, né, durante esse período, como eles trataram a Israel e aqueles que de fato confessavam o Senhor. Então você vai ver essa informação, né, dizendo que aqueles que durante esse tempo eles se levantaram contra, né, eles se aliaram à besta, eles ajudaram a perseguir. Então ele usa aquele paralelo: olha, quando tive fome, me deste de comer; quando tive sede, me deste de beber; quando você me viu nu, você me deu vestimenta. É para mostrar que durante esse período nós vamos ter na face da terra, né, ainda que muitas nações ali fechadas, né, com essa proposta do anticristo, nós vamos encontrar pessoas nessa fase, né, talvez até nação ou povos, de pessoas que vão ajudar ali, seja os cristãos, se eles estiverem ainda passando por isso, seja só o povo de Israel, numa visão, né, numa visão de dispensacional diferente. O fato no final vai haver esse julgamento, e mostra que nesse julgamento Jesus vai estar com seus anjos julgando. Ele vai dizer: olha, as nações bodes serão lançadas no lago de fogo, no Geena, no inferno, né? Enquanto as nações ovelhas, né, elas vão ser, por terem ajudado, né, por terem sido misericordiosas, elas vão o quê? Elas vão participar vivas, elas vão adentrar nesse reino milenial de Cristo, tá? Durante esses 1000 anos na Terra. Observe que o texto nós está falando de salvação eterna, tá? Mas delas não sofrerem esse juízo. Por quê? Porque as nações bodes, elas já fecharam com o anticristo. Então elas vão perseguir e matar. Por quê? Porque elas já estão aliançadas
com as trevas. Então o lugar delas é de fato o juízo. Mas essas nações ovelhas, elas na verdade tiveram misericórdia. Então quando entrar o milênio, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter esse grupo de nações ovelhas que vão adentrar esse período de 1000 anos e os povos e os judeus. Tá? Então basicamente vai haver esse recomeço na terra, né, com os judeus, tá? E aí no milênio os judeus vão cumprir todo o propósito profético, né, de eles serem o povo que vai falar para as nações, né, das leis do Senhor e restabelecer, e você vai ter essas nações que vão novamente recomeçar, né, a existir novamente na face da terra, né, durante todos esses 1000 anos que virão à frente. Ok, gente? Então a gente entende isso, tá? Então você vê aqui no verso 17, eu falei dessa chamada do anjo, né? Verso 19, ele fala: e vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrear contra aquele que estava montado no cavalo e o seu exército. Então, ou seja, vai vir essa multidão. E aí no versículo 20 fala: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Então se a besta foi presa e com ela o falso profeta, é o cumprimento de Apocalipse 18, no versículo 14, quando fala que eles vão guerrear contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá. Então, se você tem o líder sendo preso, né, no caso aqui a besta e com ela o falso profeta, significa o quê? Que eles foram derrotados, né? E os dois cabeças ali, claro, né, a besta e tendo o seu auxiliar o falso profeta, eles vão ser aprisionados. Detalhe, estes dois, assim diz a palavra, estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Essa é o Geena, esse é o inferno. Então, quem vai adentrar no inferno, primeiramente, tá? Vai responder aquilo que lá atrás nós falamos já numa das nossas classes, que era sobre o lugar dos mortos, né? O inferno, o Geena, o lugar do fogo e enxofre, de condenação eterna, esse lugar foi inaugurado? Não, né? Os santos, os salvos em Deus continuam indo para o paraíso, né? O seio de Abraão, e os que morrem impenitentes continuam no Hades, no lugar dos mortos, para que no dia do tribunal do trono branco vão se apresentar. Então não confunda, tá? Existe o tribunal de Cristo, que é para a igreja, e é o tribunal de galardão. Existe esse tribunal aqui das nações, que é Cristo com os seus anjos, os bodes e as ovelhas, tá? E depois nós temos o quê? O tribunal do trono branco, que é o juízo final sobre os habitantes da terra, tá? De todos os tempos, e aí adentra-se no final de todas as coisas, ok? Então, o que é importante gravar aqui? A besta é presa, junto com o falso profeta, e os dois são lançados. Aí fala assim: os demais, tá? Foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro. Foram mortos como? Foram mortos pelas palavras de Jesus, conforme a gente já viu anteriormente, tá? Jesus foi falando, eles foram morrendo, e aí o texto diz: e todas as aves, lembra que as aves foram chamadas para esse banquete, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, se a gente parar para analisar e para pensar, o final desse embate, tá? O final dos 3 anos e meio, culmina quando? Culmina com a volta de Cristo. Cristo voltando, o seu povo estará com ele. Ali Cristo vai ter a batalha do Armagedon. As nações todas que estão aliançadas com o anticristo virão, serão derrotadas, todos serão mortos pela palavra que sai da boca de Jesus. Só quem não vai morrer é a besta e o falso profeta, e esses dois serão lançados no trono, no lago de fogo e de enxofre. Ok? Então, aí com isso a gente fecha esse momento, porque esse momento que nós estamos vendo aqui, quer dizer, esse momento, ele é um momento que ele significa o quê? Terminou 7 anos e meio, tá? Cumpriu-se a 70ª semana de Daniel, como foi predito, 70 semanas virá sobre o povo. Então, Israel nesse momento, tá? Se cumpre as 70 semanas, por quê? Porque o remanescente de Israel é levantado, tá? Agora você tem um remanescente que recebe Jesus, tá? Como o Messias, como o Senhor.
Então, a partir de agora, os judeus estão ali juntamente com o seu Messias, com o seu Salvador, e junto com Jesus está toda essa multidão, tá? E nós temos então um momento que as nações serão ali julgadas, tá? E adentraremos o que? Pro milênio, que vai ser a nossa próxima classe, semana que vem, que nós vamos falar aqui de Apocalipse, no capítulo 20. Amém, queridos? Eu espero que você tenha sido abençoado com essa classe e possa ter ganhado um pouquinho mais desse entendimento e, acima de tudo, teu coração possa arder mais ainda pela volta de Jesus. Amém? Pai, muito obrigado por esse tempo, por essa classe, por essa aula. Abençoa cada um que está assistindo, participando, com conhecimento, discernimento e sabedoria e com uma visão cada vez mais cristocêntrica e bíblica da tua palavra. Graças te damos nessa hora e oramos o santo, bendito e maravilhoso nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, um excelente domingo para você, uma excelente semana para você, na graça e na paz de Cristo. Um forte abraço, até mais, fique com Deus.